Olá, eu sou Tassiana Pontual Falcão, sou professora no Departamento de Computação da UFRPE e hoje eu vou trazer algumas reflexões aqui na seguinte temática: pensamento computacional para todas. O que isso significa para a formação de professores no Brasil? Era uma vez Seymour Papert e Cynthia Solomon, que lá nos anos 60 trouxeram pela primeira vez o termo pensamento computacional. Porém, eles não aprofundaram essa discussão sobre esse termo, que só foi realmente tornado popular em 2006 com Janet Wing, quando ela publicou um artigo focado em pensamento computacional. Desde então, o pensamento computacional vem crescendo muito e se popularizando nas pesquisas em todo o mundo. No Brasil, ao olhar os anais dos principais eventos na área de informática na educação e educação em computação, percebemos que há 151 artigos desde 2006, que foi o ano de publicação do artigo de Wing, com pensamento computacional no título, e que isso vem crescendo ao longo dos anos. Então existe aparentemente um consenso de que é importante sim aprender pensamento computacional na educação básica. Ele já aparece na Base Nacional Comum Curricular, nas propostas do Centro de Inovação para a Educação Brasileira e nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Computação para a Educação Básica. Então, a partir do momento que a gente decide que sim, é importante que os estudantes da educação básica aprendam sobre pensamento computacional, vem a pergunta: quem vai ensinar? Dos 151 artigos publicados nesses 4 eventos que eu citei, desde 2006 com pensamento computacional no título, apenas 13 discutem aspectos relacionados às professoras. Esse número é muito baixo. No Brasil, nós temos o privilégio de ter um curso que forma professoras de computação. É um curso que une educação e computação e que pode ter um papel-chave na introdução e no desenvolvimento de pensamento computacional na educação básica, que é a licenciatura em computação. Entretanto, não se tem percebido um grande investimento nos cursos de licenciatura em computação. O que se tem percebido em relação ao pensamento computacional na educação básica é a formação continuada e a disponibilização de recursos didáticos. O próprio Ministério da Educação disponibiliza no seu ambiente virtual de aprendizagem 3 módulos de cursos online sobre pensamento computacional, especificamente direcionado às professoras da educação básica. Um módulo de introdução e 2 módulos de aplicações do PC, nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Em relação a recursos didáticos, um exemplo é o site do pensamento computacional no Brasil, que traz várias atividades que podem ser impressas ou usadas digitalmente pelas professoras para trabalhar o pensamento computacional com os estudantes. E isso é ruim? Não, isso não é ruim. Por si só, não é ruim. É ótimo, na verdade. É muito importante que haja iniciativas de formação continuada. É super importante que haja muitos recursos diversificados, aplicados a diversas áreas, para diversos níveis de ensino e idades, para que as professoras usem com seus estudantes. Por outro lado, percebe-se uma expectativa para que as professoras sejam proativas, sejam autônomas, sejam protagonistas nesse processo de aprendizado sobre o pensamento computacional. A questão dos cursos online, dos recursos disponíveis na internet, leva digamos assim, a facilidade da pessoa estudar no momento que for conveniente para ela. Porém, muitas vezes esse momento não é nem tanto um momento conveniente, mas é o único momento que sobra além do expediente. Então, muitas vezes, esse momento vai ser no fim de semana, nas férias, à noite, gerando uma sobrecarga no trabalho dessas professoras que já têm uma jornada bastante exaustiva. Então, em uma casca de nós, o que é esperado hoje em dia das professoras da educação básica? Elas precisam aprender PC, ou seja, apropriar-se dos conceitos de pensamento computacional.
integrar esses conceitos à sua área de conhecimento, seja ela história, geografia, biologia, matemática, e ensinar o PC integrado à sua disciplina. Então, desenvolver o pensamento computacional dentro do ensino de qualquer uma das disciplinas da educação básica. Isso não é fácil. O próprio Simon Humphries, da Computing at School, que é uma associação britânica que promove a disseminação da computação na educação básica, deu o seguinte depoimento: ninguém subestima esse desafio, e eu tenho profundo respeito pelo profissionalismo dos professores que dão seus primeiros passos. Não é fácil, novo vocabulário, novas competências e novas formas de ensinar. Então vem a pergunta: se todos concordamos que o pensamento computacional precisa ser ensinado na educação básica, ou seja, as professoras precisam dominar esse conceito, por que não estamos falando de formação inicial? Ou, enquanto isso, nos cursos de licenciatura? Essa é a matriz do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, de um curso. É um exemplo apenas de um curso, mas ele é representativo de muitas licenciaturas. A única disciplina que se aproxima da computação é essa de elementos de informática, indicada aí pela seta verde, uma disciplina de 30 horas do primeiro período. A ementa dessa disciplina consiste basicamente em ensinar os estudantes a usar editores de texto, planilhas eletrônicas, softwares de apresentação. Não é sobre a aplicação de tecnologias na educação e nem é sobre pensamento computacional. Então, precisamos basicamente de iniciativas em duas esferas. Precisamos de políticas governamentais, políticas institucionais, que promovam esse foco na formação inicial dos professores e fomentem essa integração do PC nesses currículos. E precisamos também de iniciativas dentro das próprias instituições de ensino superior. Precisamos de mobilização dos núcleos docentes estruturantes dos cursos, dos fóruns das licenciaturas, das pró-reitorias de ensino de graduação, para que haja um movimento institucional em torno dessa iniciativa. Entretanto, nas instituições de ensino superior, existe o seguinte entrave: as próprias docentes dos cursos de licenciatura também não conhecem o pensamento computacional. E aí a gente chega meio que num problema do ovo e da galinha. Por quê? Quem é que vai ensinar as professoras da educação básica se as professoras dos cursos de licenciatura também não conhecem o conceito de pensamento computacional? Então, quem ensina quem, afinal de contas? E aí eu acho que a gente precisa dar alguns passos para trás. Porque nós começamos, basicamente, da etapa 4 aí nessa linha do tempo. Lá na ponta, nas escolas, está decidido, vamos supor, mais ou menos assim, pelas tendências que a gente tem visto no mundo e no país, que os estudantes devem aprender pensamento computacional. Para que os estudantes aprendam pensamento computacional, a gente dá um passo para trás. As professoras precisam aprender pensamento computacional para que elas possam ensinar os estudantes. Daí a gente dá mais um passo para trás e vamos dar formação continuada e prover recursos para que essas professoras possam aprender o pensamento computacional e ensinar o pensamento computacional. Mas aqui eu proponho que a gente dê um passo ainda para trás e vá olhar para as instituições de ensino superior e que a gente vá olhar para a formação inicial dessas professoras. Porque o modelo da formação continuada, por si só, ele não é sustentável, porque as professoras vão continuar chegando nas escolas sem o conhecimento de pensamento computacional. Então, a formação continuada ela é necessária em todas as áreas para a atualização profissional. Mas é preciso que na formação inicial essas professoras já tenham contato com o conceito de pensamento computacional. E para que isso ocorra, nós precisamos também, e primeiramente, formar as próprias docentes das licenciaturas. E aí eu trago novamente a nossa amiga licenciatura em computação.
Eu acredito que o corpo da licenciatura em computação, tanto docente quanto discente, é de novo uma peça-chave que pode colaborar com os corpos docentes e discentes das demais licenciaturas para trazer o pensamento computacional, tanto para repensar os projetos pedagógicos das licenciaturas, integrar o pensamento computacional nas matrizes curriculares dessas licenciaturas, seja como uma disciplina, seja como um tema transversal ou outras formas de incluir o PC, e ajudar a formar as docentes das licenciaturas em pensamento computacional, seja dando minicursos, seja dando até cursos de extensão, diversas iniciativas que podem ser tomadas dentro da própria instituição de ensino superior. E lá na ponta, nas escolas, de novo, as pessoas licenciadas em computação, elas têm toda a competência para ensinar pensamento computacional e ensinar conceitos de computação, mas além disso, elas têm um papel-chave em colaborar com as professoras das demais áreas para promover a interdisciplinaridade com o pensamento computacional como tema transversal, como é proposto pela BNCC. A título de esclarecimento, eu gostaria de dizer que empregamos o feminino nessa apresentação por nos referirmos de maneira implícita a pessoas. O feminino nessa apresentação engloba todos os gêneros. Essa é uma decisão que é também um pequeno ato de rebeldia contra o machismo da língua portuguesa, além de uma lembrança de que a educação básica possui uma maioria de profissionais mulheres, a quem tipicamente nos referimos como professores. A mudança tem que começar de algum lugar. Vamos continuar essa conversa. Convido vocês a participarem das discussões do EduComp e deixo o meu e-mail para contato. Obrigada.